Graça e paz a todos que estão nos acompanhando nesses devocionais cada semana. Agradecemos as pessoas que estão nos acompanhando, que estão compartilhando nosso conteúdo, que estão entrando no nosso canal de YouTube. Este também devocional está sendo compartilhado na nossa conta de Facebook, né? Como IDC Santos, Igreja de Cristo em Santos. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês. Se para vocês é útil, edificante, vocês aprendem alguma coisa, compartilhe com outras pessoas, né? Talvez aquela pessoa está precisando, os seus amigos, você nunca sabe, né? Mas nós somos chamados para anunciar as coisas boas, boas notícias, né? Então, sejamos todos abençoados, né, pelo nosso Deus, que Ele sempre está nos dando as coisas, né, que nós precisamos para viver neste mundo. Então, pessoal, hoje nós vamos começar com um tema novo, né? Vai ser uma série de estudos que vamos a desenvolver ao longo de várias semanas, né? Nosso tema central está baseado na sociedade. O tema é: podemos viver numa sociedade normal? Partindo dali, desse tema, nós podemos ver que tem a ver com o nosso tema anterior. O nosso tema anterior tratava da pressão social, né? Que falava sobre a influência da sociedade na pessoa, no indivíduo, né? Cada um de nós. A sociedade exerce uma pressão social se chama, né? Que é quando certas práticas ou tradições, costumes muito fortes, que tem muito peso, levam a pessoa cativo e a pressão aquela pessoa e aquela pessoa fica lá. Isso é a pressão social e acontece com qualquer um, com os jovens, até com as pessoas mais velhas acontece. Pessoas que começaram no caminho do Senhor, entraram, estão na igreja, né? Mas a pressão social ele puxou eles e eles agora não que saíram da igreja, mas eles pararam de congregar. Eles não congregam mais por causa da pressão social. Às vezes a própria família exerce muita pressão sobre eles, sobre essas pessoas, né, que têm abandonado, né, o lugar de reunião. Pronto. Agora, nesse tema que nós estamos apresentando hoje, vai ser apenas a introdução, mas vamos ler a Bíblia, porque isso sempre vai ser a nossa base, né? Que nós vamos falar conforme a Bíblia está nos ensinando, né? Porque a palavra do Senhor ela é limpa, é reta, é nutritiva para todos nós. Então, pessoal, pode pegar a sua Bíblia, né? Vamos ler. E eu quero falar um pouquinho, antes de ler, né, sobre a sociedade, que a palavra sociedade, na verdade, não aparece na Bíblia. A palavra sociedade não é bíblica, mas nós estamos tomando a palavra porque é mais comum, né, para o entendimento nosso, das pessoas, é sociedade. O que significa a palavra sociedade? Vem do latim socius, que significa parceiro, companheiro. Isso também dá a entender de um grupo de pessoas que vivem de forma organizada. Então, como em cada cidade, em cada nação tem uma organização política, a isso se conhece como sociedade, né? Temos outras palavras, como a palavra família, que a palavra família é bíblica, né? Aí sim nós podemos ver que a base da sociedade é a família. E a família foi constituída por Deus, né? Agora, a família também ela é uma palavra que evoluiu, né? Por quê? Porque na Bíblia, ou seja, a palavra família ela é traduzida.
é traduzida e biblicamente vem da palavra clã, que nós vamos conferir na Bíblia, né? Isso. Mas no mundo antigo, sabemos nós que o mundo antigo era considerado que é Europa e Ásia, né? O mundo antigo e África, né? Porque você fala do Egito, né? Que era uma potência naquele tempo, foi um povo que escravizou o povo de Deus, né? Então, ali a palavra família determinava um povo também, né? Mas nós vamos ver na Bíblia como é que nós vamos entender. Pronto. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Vamos partir daí para começar a falar um pouquinho sobre o que será o nosso estudo hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nessa primeira parte, que o Moisés ele narra o início, o começo das coisas como foram, ali ele descreve que Deus fez o homem e a mulher. Mais para frente tem detalhes, como que foi feito o homem do barco, né? Depois ele tira a costela do homem para fazer a mulher. Mas nesse versículo 27 e 28, ele está resumido que Deus fez o homem e a mulher, deu ordem para eles, o mandamento para eles de se multiplicar e encher a terra. Dali então que desde o começo da vida nesse planeta, temos sociedade, temos família, porque se nós vamos ao significado das coisas, sociedade é parceria, né? Ser companheiros, isso é sociedade, viver organizado, né? Então nós estamos vendo que isso acontece desde o começo, só que lá não se conhecia como sociedade, tá bom? Agora, família, que seria a base da sociedade, porque também isso vai crescer, vai se expandir a raça humana, né? Ali nós temos o seguinte, que a família é conjunto de pessoas. No mundo antigo, a palavra família ela era usada para determinar um grupo de pessoas, escravos, os servos. Alguns chamavam de servos, outros chamavam de escravos, né? Mas eles eram dominados por um amo. Dali que vem o pater de família. No mundo antigo, né? Estamos falando da época dos romanos, que falavam pater de família, né? Por isso, aqui, hoje, na atualidade, nós também escutamos alguns termos como cabeça de família, que seria o homem, o pai, né? Porque Deus lhe constituiu o casamento, matrimônio entre homem e mulher. Essa é a base bíblica da sociedade. Depois tem filhos, né? Netos, bisnetos. E aí vai saindo outros, parentes, primos, sobrinhos. E tem outros nomes ali que vão aparecendo enquanto as pessoas vão se multiplicando. Pronto. Então, como nós estamos vendo ali, a palavra sociedade, nós falamos que na Bíblia não aparece, porque é moderna, né? Apareceu só depois, no século XVIII.
18, 16, sei lá, isso aí não investiguei. Mas o importante aqui é que nós, hoje, nos nossos dias, temos o termo sociedade. E a sociedade exerce um papel é, importante, né, na vida das pessoas. Por quê? Porque a sociedade se organiza e ali isso tem muito a ver com o desenvolvimento da igreja na terra. Lembre as palavras do Senhor que ele falou: o meu reino não é deste mundo. Porém, a igreja está no mundo. Se o reino de Cristo é a igreja está no mundo. Porém, a igreja não é do mundo. Ou seja, não está misturado igreja e o mundo. Não, igreja é igreja com um conjunto de doutrinas dadas pelo Senhor Jesus. E o mundo, né? Que é o mundo, é a esfera de pecados. Se nós lemos, por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, nós vamos encontrar o Espírito Santo de Deus falando para nós o seguinte. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência do olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui, nós podemos ver que nós estamos no mundo, planeta. Porque também existe mundo, humanidade, e também mundo, esfera de pecado. Está vendo que podemos usar a palavra mundo em esses termos? Mundo, a terra. Mundo, a humanidade. E mundo seria a esfera de pecado, a maldade, né? Então, a maldade é isso que a gente não deve amar. Porque se nós amamos a maldade, então não podemos amar Deus. Não podemos servir a Deus e servir a maldade. Ou somos de Deus ou somos do inimigo. Somos do contrário, né? Então, pessoal, quando nós vamos falar desse assunto da sociedade, é um assunto bastante complexo, né? Porque a sociedade influencia muito no cristão. Porque tem várias áreas, né, da sociedade. Você pode falar áreas, ou pode ser aspectos como tradição, cultura, essas coisas modernas de agendas, né? Ou coisas novas que estão saindo, né? Que a sociedade está adoptando, né? E que a humanidade seja parte daquilo, aquelas coisas que eles estão descobrindo ou inventando, né? Mas ali é onde nós devemos ter cuidado. Por quê? Porque por causa de todas essas coisas que estão no mundo, é que não vivemos numa sociedade normal. Ou seja, o mundo tem normalizado as coisas que não é bom. Está escrito na Bíblia, né? O profeta Isaías falou numa ocasião: ai daquele que chamar bom aquilo que é mau, e chamar mau aquilo que é bom, né? Então, existe a maldade e existe o bem. Nós estamos entre essas coisas, mas nós somos do bem. Se vai mexer com a maldade, ali é perigoso.
O certo é não mexer com a maldade, né? Diz que o homem sábio vê o mal e se afasta. Então, nós podemos passar por sábio ou passar por insensatos. Nesse assunto, quando falamos da sociedade, das coisas que estão no mundo, nós vamos entrar em um detalhe de outras coisas que depois, nos outros estudos, nós vamos ir desenvolvendo as coisas. Por enquanto, eu quero falar um pouco mais sobre a família, né? Porque é importante aqui, quando nós falamos de que o casamento, família, pai, mãe, filhos. Quando o homem ele procura uma mulher, o certo é que procura para casar com ela, para casar. Hoje em dia, o casamento é uma coisa secundária, né? Por quê? Porque as pessoas têm normalizado a, aquela expressão morar junto. Não, eu moro junto, né? Mas isso é certo? Isso, a luz da palavra, é fornicação. É certo fornicação? Não. Então, por que o mundo está tão bagunçado? É porque o pecado ele cauteriza a consciência das pessoas. O mundo, né, falando da esfera de pecado, ele vai fazer a sua parte para influenciar as pessoas que buscam o bem, para que façam ou comecem a praticar a maldade. Será que nós podemos viver numa sociedade normal? Uma sociedade que não pratica as coisas erradas? Vamos ver. Difícil, né? Mas nós temos na palavra todas as coisas que precisamos para viver numa sociedade melhor, né? Porque o Senhor, ele quer um povo santo, ele quer um povo reto, escolhido, né? Dentre tudo que há neste mundo, Deus escolheu seus filhos. Aquele que obedecem, aquele que não encontra desculpa na palavra, que não tem tropeço na palavra. Bem-aventurado é aquele homem que não acha tropeço na palavra, né? Então, diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Agora, a palavra família que nós encontramos na Bíblia está um pouco aí no versículo 12. Mas antes disso, seria bom ler o capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 6 de Gênesis, nós sabemos que o pecado entrou no Éden, né? Por influência do maligno. Aí passou o pecado a todos os homens, né? E a carta dos Romanos, capítulo 5, fala sobre isso, que por um homem entrou o pecado, e o pecado a morte, assim também a salvação veio por meio de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos que a maldade tem se multiplicado muito na terra. Diz assim, versículo 1, 6:1: como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então, disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Nessa parte aqui, vai falar que a maldade se multiplicou, né? A maldade
era cada vez maior. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Pronto. Se quiser fazer perguntas, pode escrever nos comentários. Então, aqui nós vemos que a maldade foi multiplicada. Tanto que depois Deus decidiu eliminar o povo, acabar com o povo, né? Destruir a raça humana, porque a maldade era muita sobre a face da terra. Veio um dilúvio onde uma pessoa foi encontrada justa, foi Noé. E por causa dele se salvou a esposa dele e os filhos dele e a esposa dos filhos. 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, né, se formou novamente uma sociedade, um povo. Esse povo voltou a buscar maldade, a praticar maldade, ficou corrupto novamente. Ali vieram guerras, mortes, pandemias e muitas coisas, né? Depois, Deus se fez de um povo a partir de Abraão e a esposa dele, né? A maravilha disso é que a esposa de Abraão era estéril, mas Deus, como para ele não tem impossível, Deus formou uma família. Vamos lá, Gênesis capítulo 12. Aí nós encontramos a promessa de Deus para Abraão. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora aqui aparece a palavra família, né? Que a palavra original para a palavra família é clã, que é a mesma coisa que tribo, né? Seriam abençoadas todas as tribos da terra. Então, para o nosso entendimento, aí traduziram famílias. Parecer como mais bonitinho, né? Mas as palavras têm o mesmo significado, né? Alguma pessoa até poderia ficar ofendida se falando: tu de que tribo é? É de alguma tribo? Pode se sentir, como se diz aqui, se diz discriminado, né? Discriminado, porque está falando que é de tribo, né? Então, é complicado com a sociedade, né? O coração do homem é complicado. Bom, aqui então nós temos o seguinte: quando falamos de família, que é a base da sociedade, aí vamos ver que isso estabelece um padrão de multiplicação da raça humana. Hoje tem mudado as coisas? Não. Mudaram os costumes. Mas a lei do Senhor, a palavra do Senhor permanece. E isso é o importante. Nesses temas que nós vamos desenvolver, nós vamos ver, vamos estudar, vamos descobrir que Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, amanhã e para sempre. O mesmo Deus, a mesma palavra.
E a sua palavra é sempre fresquinha, sempre parece nova, né? Quando vocês vão estudar uma coisa que vocês já estudaram há muitos anos, há muito tempo, e vão estudar, aquilo é novo. Por quê? Porque a palavra do Senhor tem poder também. É poderoso. Então, ali nós vamos estudando devagarinho aquele tema, vamos introduzindo também outros aspectos importantes para falar da sociedade, porque eh, nós estamos nos movimentando, nos deslocando entre a sociedade, né? Estamos entre o povo, o Filho de Deus. Só que uma coisa importante, cada um de nós, os cristãos, diz que somos uma lumbreira, uma lâmpada, ou poderia ser uma luz entre a escuridão, entre as trevas, que é o mundo, né? O mundo inteiro tem trevas. Então, como é que nós vamos conseguir ser aquela luz que Jesus ele falou que nós seríamos a luz do mundo? Então, para isso, nós devemos estudar, saber como, porque todas as coisas que precisam para isso estão ali. E é simples. A maravilha da palavra de Deus é que ela é simples. Não precisa de um doutorado, não precisa de grandes estudos, né? Anos de estudo para entender a palavra. Não. Ela é simples. Todo mundo pode entender a palavra. Não precisa interpretar a Bíblia, porque ela mesma se interpreta, né? Então, pessoal, vamos chegar até ali. Semana que vem nós vamos continuar com o nosso estudo, vamos preparar o nosso estudo, né, para seguir falando, seguir estudando a palavra do Senhor. Eu espero que essa introdução ao nosso tema esteja animando vocês a continuar estudando mais e mais, tá bom? Então, pessoal, a semana que vem, se é a vontade do nosso Deus, nós estamos de volta por aqui. Eu agradeceria a vocês, compartilhem essa mensagem com alguma pessoa, tá bom? Nós não estamos procurando um grande povo ali para fazer comércio, não. Nós queremos que a mensagem chegue às pessoas, né? E vamos, não somente aqui pelo canal, né? Nós também vamos pelas ruas, nas casas, por todo lugar. Enquanto tiver oportunidade de falar com alguma pessoa, fale, que esse é o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Então, tchau para todos, que estejam bem, que Deus nos abençoe.